Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar o programa A Palavra do Presidente. Esta é uma edição especial em que nós vamos fazer uma prestação de contas da administração do Legislativo nesses últimos 18 meses, no período do início de 2019 até o mês de junho de 2020. Por isso, hoje nós estamos aqui no plenário com o presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, e além dele, o procurador-geral aqui do Poder Legislativo, Dr. Lourenço Grilo, e o procurador jurídico e ouvidor da Câmara Municipal, Dr. Guilherme Rocha. Começando então pelo presidente, vereador José Carlos Borgo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito proveitoso. Eu que agradeço mais uma vez a você, Ângelo, a toda a sua equipe, a oportunidade da gente estar podendo aí trazer para a nossa cidade boas notícias. E agradecer também o convite ao Dr. Lourenço e ao Dr. Guilherme para participar com a gente nesse bate-papo que, na verdade, não é a palavra do presidente, mas sim um bate-papo, esclarecer algumas questões que nós temos aqui dentro da Câmara, alguns trabalhos que a gente já vem fazendo desde o ano passado e mostrar para a nossa comunidade, a nossa população, o trabalho que a Câmara vem fazendo. Por isso eu agradeço mais uma vez aqui aos procuradores, a você pela oportunidade. Vai ser uma espécie de mesa redonda, né? Nós temos a presença aqui ilustre do Procurador-Geral, Dr. Lourenço Grilo. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, viu, doutor? Eu que agradeço. Vai ser um prazer poder elucidar a população acerca dos assuntos tratados aqui na Câmara. Nós temos aqui também a presença do Dr. Guilherme Aparecido Rocha, ele que é o procurador jurídico da Câmara e também ouvidor do Poder Legislativo. Dr. Guilherme, obrigado pela sua presença também, viu? Sou eu quem agradece, Ângelo, muito obrigado. Obrigado também ao presidente. Será um prazer, como sempre. Pois bem, vamos começar então essa mesa redonda, esse bate-papo para trazer informações de utilidade pública para você, cidadão jauense. A gente começa falando de uma licitação que aconteceu recentemente aqui no âmbito da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, para a contratação de uma empresa para administrar os recursos do Vale Alimentação que é repassado aos funcionários do Poder Legislativo. Normalmente, a Câmara realizava essa licitação e não pagava nada, custo zero. Só que desta vez nós tivemos um fato inédito. A empresa vai pagar, a empresa vencedora que ficou em primeiro lugar, R$38 mil para a Câmara Municipal para realizar esse serviço. Algo inédito aqui na história, né, presidente? Enaltecer aqui o trabalho do Dr. Guilherme, que foi o pregoeiro, né, nessa oportunidade. Agradecer o trabalho dele, que realmente é um feito inédito na nossa Câmara e para a nossa cidade, para os funcionários da Câmara, inclusive nesse ticket de alimentação, a empresa vencedora pagando para a Câmara para poder administrar o ticket de refeição dos nossos funcionários. Eu gostaria, inclusive, até que o Dr. Guilherme citasse alguns detalhes a respeito dessa licitação, que eu acho muito importante, e dizer da satisfação, eu como presidente, ter na história da Câmara, marcado de que no ano que eu presidi essa Câmara, nós conseguimos essa conquista. Queria que o Dr. Guilherme até fizesse um breve comentário a respeito dessa licitação. Doutor, a gente ainda está no trâmite burocrático desse processo licitatório. Gostaria que o senhor, então, explicasse para a população de casa o que aconteceu e trouxesse mais detalhes desse fato inédito aqui do Poder Legislativo. Bom, na condição de pregoeiro dessa licitação, eu, em primeiro lugar, devo agradecer a toda a equipe de apoio. Um pregão não se constrói apenas com a figura do pregoeiro, mas com toda uma equipe. E o processo de desenvolvimento, desde a formulação do edital, ele passa por etapas de cotação. A Câmara Municipal começou a identificar em determinado momento que, em razão da pandemia, poderia haver uma maior concorrência de maiores interessados, maior quantidade de empresas interessadas em prestar esse serviço à Câmara Municipal. É uma licitação que viabiliza a taxa negativa, ou seja, que a Câmara, além de não pagar, possa receber algo. As empresas que querem gerir o dinheiro que a Câmara usa para pagar o vale alimentação dos servidores, essa empresa ela paga para a Câmara para poder fazer essa gestão. E foi exatamente o que aconteceu. No dia do certame nós tivemos uma boa quantidade de participantes, uma boa concorrência, o que fez com que esse valor negativo chegasse ao estágio de R$38 mil.
Não houve recurso por parte de nenhum licitante, o que acelerou o procedimento. A gente trabalha na Câmara Municipal as licitações com uma margem de segurança. A gente ainda está com o contrato vigente, mas esse outro certame já foi homologado e está pronto para ser colocado em prática assim que terminar a vigência do atual prestador de serviço. Agora tem um detalhe, essa empresa que ficou em primeiro lugar, ela tem que cumprir alguns requisitos. Caso ela não consiga cumprir, já existe uma segunda empresa qualificada? Existe, isso é uma questão muito interessante também. A empresa, existem requisitos num edital de licitação que nós precisamos observar. Por exemplo, para que a empresa possa prestar o serviço à Câmara Municipal, ela deve demonstrar que possui uma rede mínima de credenciados. Para que isso viabilize que os servidores possam, de posse de um cartão, poder ter opções dentro da cidade de Jaú para fazer aquisição de produtos. Essa empresa deve cumprir esse requisito no momento da assinatura do contrato. Se eventualmente ela não faz isso, ela não pode contratar com a administração pública, será penalizada por isso e chama-se o segundo colocado. O segundo colocado do certame também apresentou valores muito próximos de R$ 38 mil, o que também dá uma tranquilidade para a Câmara Municipal em relação a isso. O que praticamente, né, presidente, garante que a Câmara vai receber uma quantia aí aproximada de R$ 38 mil para a administração desse serviço por parte da empresa, algo muito satisfatório. É uma coisa inédita na nossa cidade, né? E é interessante justamente por causa disso. São mais R$ 38 mil que vêm para os cofres, na verdade não da Câmara, mas para os cofres municipais, porque os recursos da Câmara, no final do ano, é sabido que é devolvido ao Poder Executivo, mas quem ganha com isso, de uma maneira geral, é a nossa cidade. Bom, nesse período de pandemia, a Câmara Municipal também sabe das necessidades do município e da população. O presidente, pensando nisso, tomou algumas medidas para evitar o gasto desnecessário de recursos e até para a gestão mais concreta desses recursos, para economizar de fato o dinheiro público que ele vai voltar no futuro para os cofres da Prefeitura e será utilizado em políticas públicas. Presidente, inclusive por conta dessa gestão, né, dessa economia, foi possível a devolução antecipada do 10º à Prefeitura no valor de R$ 200 mil. Medidas importantes foram adotadas. Eu gostaria que o senhor comentasse mais um pouquinho a respeito dessas medidas. Nós tivemos, por exemplo, a suspensão de horas extras, suspensão de viagens, suspensão de sessões solenes, né, com todos os custos que elas acabam gerando, redução dos custos decorrentes da prestação de serviços de segurança, lavagem de veículos que integram a frota da Câmara Municipal, redução no consumo de energia, de telefone, de aquisição de material de escritório. A importância dessas atitudes que foram tomadas em decorrência desse momento que a gente está vivendo de pandemia e de recessão econômica. Olha, eu gostaria de mais uma vez enaltecer aqui o trabalho dos procuradores, da diretora da casa, a Camila, e todos os funcionários de uma forma geral que eu tenho percebido desde o primeiro momento que eu entrei aqui, que eu fui eleito presidente da Câmara, em janeiro do ano passado, eu tenho visto o interesse de todos os funcionários, cada um no seu setor, em ajudar a administrar a Câmara. Então, essas decisões que foram tomadas, não foi uma decisão praticamente por mim decidido. Isso veio de uma orientação do departamento jurídico, da diretora, enfim. Como nós enfrentamos no momento que a gente nunca esperava uma pandemia do coronavírus, precisou mudar uma série de atitudes aqui dentro, até pelo fato de evitar aglomeração de pessoas. Então, essas medidas que foram sendo tomadas foi justamente orientadas pelo departamento jurídico da Câmara. E outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado em relação à administração de um órgão público é com relação ao Tribunal de Contas. Então, o jurídico teve um papel fundamental em relação a essas atitudes que a gente precisou tomar, porque também a gente vai ser futuramente, nós vamos ser julgado pelo Tribunal de Contas das atitudes que nós estamos tomando. E é interessante que agora, esses dias atrás até, houve aí um questionamento pelo Tribunal de Contas justamente a respeito disso. O que nós estamos fazendo, quais atitudes que nós estamos tomando
para evitar aglomeração de pessoas, para evitar gastos supérfluos, coisas que a gente precisaria aqui dentro dar uma enxugada, dar uma segurada para que esse dinheiro pudesse ser revertido futuramente, como nós fizemos já na devolução de R$200 mil desses duodécimos que nós recebemos do Poder Executivo para ajudar no combate à pandemia do corona. Então essas atitudes, eu reforço, essas atitudes que nós tomamos nessas contenções de despesa vêm justamente orientação do nosso departamento jurídico e da nossa diretora. Bom, eu quero abrir a palavra agora ao Procurador-Geral, Dr. Lourenço Grillo, e ao Dr. Guilherme também, para explicar como é que o Tribunal de Contas enxerga essas medidas que foram adotadas e quais foram as recomendações que foram passadas pelo órgão regulador, pelo próprio Tribunal. Como o presidente bem salientou, foi um esforço conjunto da Câmara Municipal de Jaú. A nossa preocupação inicial foi a saúde e a segurança dos servidores públicos. E, em consequência disso, também a participação popular nas sessões, para que todos os atos do poder público chegassem ao conhecimento da população, que eles pudessem ter acesso a isso. E, consequentemente, nós conseguimos uma economia, porque se trata de um momento de crise, em que era e ainda é necessário a economia de valores públicos. Ainda mais nesse período, né, doutor Guilherme? O Tribunal de Contas deve passar um pente fino nas administrações do Poder Legislativo nesse período de crise econômica e de pandemia. Sim, e o faz corretamente, à medida que o Tribunal de Contas fiscaliza como é gerido o dinheiro público. A Câmara Municipal, assim que todo esse movimento de pandemia tomou corpo no país, instaurou procedimentos administrativos específicos para fazer análises, por exemplo, de verificações contratuais. Quais são os contratos da Câmara Municipal que estão em vigência? Eles foram listados nesse processo. Quais desses contratos podem ser revistos para que os valores sejam reduzidos? E todos os contratos que puderam foram revistos, nós tivemos então valores reduzidos para viabilizar uma parcela de contribuição, ainda que pequena, em relação a um movimento que é maior. O município enfrenta dificuldades orçamentárias naturais decorrentes disso, e a Câmara Municipal, então, quando, na medida das suas possibilidades, reduz gastos, viabiliza a devolução de valores que são úteis para que o município possa combater a pandemia. Aproveitando esse assunto também, nós tivemos a implantação das sessões virtuais. É importante a gente falar disso, né? Nós estamos num período de pandemia, onde as recomendações das autoridades de saúde é para que não haja aglomeração, e o poder público sensível a isso, mas também à continuidade dos trabalhos legislativos, implantou aqui um sistema virtual na realização das sessões ordinárias da Câmara, né, presidente? Olha, eu queria aproveitar esse assunto que você está entrando agora, das sessões virtuais, relembrando o que o Dr. Guilherme e o Dr. Lourenço acabaram de falar, com relação, por exemplo, à volta das sessões aqui dentro da nossa Câmara Municipal. Há de se pensar numa coisa, veja bem, nós temos aqui alguns vereadores em grupo de risco, tanto pela idade quanto alguns que tenham determinado problema de saúde. Se nós voltarmos aqui, e eu disse que todas as atitudes que eu venho tomando é baseado em orientação, principalmente do departamento jurídico. Se nós voltarmos agora nesse primeiro momento, como alguns vereadores têm feito algumas colocações, nós podemos correr um risco da seguinte forma: olha, alguns vereadores podem entrar com uma licença saúde e não participar da Câmara, não participar da sessão aqui da Câmara, aqui do plenário, ao passo que estão todos eles participando dessas sessões virtuais. Então veja bem, se nós voltarmos para cá nesse primeiro momento, porque nós vamos voltar, mas não nesse primeiro momento, porque aqueles que não puderem vir por questões de saúde, eles vão pegar uma licença saúde e não vão participar, eu vou ter que chamar o suplente. Aí nós vamos ter que pagar o suplente e pagar o titular que não vem por questões de saúde. Nós vamos aumentar as nossas despesas. E há um questionamento pelo Tribunal de Contas: por que vocês tomaram essa atitude de voltar aqui, aumentando os gastos, pagando aqueles que não estão vindo por questões de saúde e chamando o suplente, se com as sessões virtuais estavam participando todos os vereadores que foram eleitos, estavam
estavam caminhando bem, inclusive votamos até projetos em regime de urgência, enfim, votando outros projetos. Então pode haver um questionamento e isso é muito complicado. E então, voltando agora, respondendo a sua pergunta das sessões virtuais, justamente por causa disso, alguns vereadores no grupo de risco, não podendo participar aqui diretamente, então com as sessões virtuais todos estão participando. E isso, inclusive, gerando até economia de recursos, por exemplo, como seguranças, horas extras dos funcionários que ficavam aqui até após o seu horário de saída, que a sessão não tinha terminado. Enfim, tudo isso faz parte desse contexto que nós implantamos aqui dentro para que funcione de uma forma, contenção de despesa, atendendo e informando a nossa população. Os senhores vereadores, é óbvio que precisamos reduzir um pouco os trabalhos, inclusive com requerimentos, com momentos deles falarem dentro da palavra livre, dentro do expediente, reduzimos um pouco, mas eu acredito que todos estão mostrando o trabalho, todos estão trabalhando e a sessão está funcionando, pelo menos ao meu ver, e também de acordo com a visão do jurídico que nos orienta, está funcionando de acordo. Então nós pretendemos ainda continuar com as sessões online até que nós temos a segurança de poder voltarmos aqui para o nosso plenário. Dr. Lourenço e Dr. Guilherme podem comentar mais a respeito disso. Foi uma decisão que a Câmara tomou seguindo uma tendência em esfera estadual e esfera nacional, né? O próprio Congresso realiza essas sessões virtuais, nós temos o Tribunal de Contas, os tribunais de justiça realizando essas reuniões de forma virtual. É algo que é até recomendado, diríamos assim, doutor? Sim. Nós seguimos a toada de todos os órgãos, dos demais órgãos públicos. Na verdade, isso foi determinado pela legislação estadual, pela legislação federal. E as medidas que foram adotadas aqui na Câmara, inicialmente foi o afastamento dos assessores, para que eles trabalhassem de casa e não mais aqui. As sessões realizadas 100% de forma virtual, com a presença de poucos servidores aqui na casa e a maior parte dos servidores em casa, em suas residências, os vereadores, alguns de seus gabinetes, mas a maior parte deles em suas residências. Inclusive, o Dr. Guilherme pode trazer mais detalhes a respeito disso. A Câmara de Jaú foi uma das pioneiras, né, no sentido de apresentar essa solução da sessão virtual. Virou espelho para outras câmaras municipais da região, doutor? De fato. A nossa Procuradoria recebeu o contato de algumas câmaras da região que também implantaram o modelo de sessões por meio de videoconferência. Especificamente em relação a esse assunto, nós dialogávamos ainda há pouco na diretoria geral, junto com o Ângelo, que é o diretor de mídia aqui da Câmara Municipal de Jaú. Há um plano de retomada, mas esse plano precisa de medidas seguras para todos os parlamentares e todas as pessoas envolvidas nesse processo. O plano de retomada ele deve ser implantado dentro de um período relativamente curto de tempo, mas ele ainda demanda alguns estudos que nós estamos tendo. A aglomeração, aqui nós estamos falando não apenas de 17 parlamentares, mas das respectivas assessorias, de diretores, de procurador, de técnicos que viabilizam a transmissão de todo esse sistema por meio do sistema televisivo. São muitas pessoas. Além da população. Além do público que nós recebemos. Então, assim como as escolas que ficam para o final da fila, para terem retomadas as atividades, assim como as grandes aglomerações também ficam, nós então precisamos tomar esses cuidados, mesmo porque, como o presidente disse, nós temos pessoas que compõem, que integram um grupo de risco. Importante que o senhor destacou que a Câmara está preocupada também com a retomada. Nós não estamos parados nesse sentido. A retomada está sendo planejada já também, né? Na verdade, nós estamos atendendo a população aqui das 8 às 12, né, das 8 ao meio-dia, tem gente aqui para atender. Quando alguém vem aqui procurar algum vereador, por exemplo, passa-se o e-mail, o número do telefone do vereador que as pessoas vêm procurar. Os funcionários, tanto os assessores, os funcionários, aqueles que não estão no grupo de risco, eles estão à disposição da própria Câmara nas suas residências, trabalham nas suas residências. Se precisar da presença dele aqui, é só chamar, eles vêm aqui para a Câmara.
no momento, aqueles que estão trabalhando direto e aqueles que são os serviços mais essenciais. Agora, de uma maneira geral, todos eles continuam trabalhando, alguns nas suas residências e outros aqui. O atendimento é das 8 ao meio-dia. Bom, nós falamos da administração dos recursos públicos da Câmara Municipal do ano de 2020. Agora a gente vai começar a retomar os assuntos do ano de 2019. Nós dissemos aí já no início desse programa especial que a Câmara em 2020 teve um fato inédito, mas em 2019 nós tivemos o primeiro, na verdade, é quase que uma redundância, mas o primeiro fato inédito, né? Que foi a contratação de uma empresa para a administração do software, o gerenciamento do software, né? A aplicação do software de gerenciamento, aliás, da Câmara Municipal, a custo zero e também com uma outra proposta diferente que nunca havia acontecido. O Dr. Lorenzo foi o pregoeiro da época e eu gostaria que ele trouxesse mais detalhes a respeito disso, uma economia aí de aproximadamente R$190 mil. Como as pessoas de casa podem imaginar, a Câmara tem vários sistemas informáticos por meio dos quais se controla o protocolo, se acessa a legislação, enfim, nós precisamos desse serviço que é prestado por empresas privadas. Porém, o nosso contrato já estava em seu final, já estava quase se findando. Nós precisávamos celebrar um novo contrato com uma nova empresa, ou talvez até com uma empresa que já prestava o serviço para a Câmara Municipal de Jaú. E fizemos então uma licitação na modalidade pregão. Antes do pregão nós cotamos com 5 empresas, ou seja, tivemos o cuidado de cotar com mais de 3, porque há uma recomendação que se cote com pelo menos 3 empresas, nós cotamos com 5, porém 2 compareceram ao certame. Nós já tínhamos uma preocupação de que a disputa seria acirrada, inclusive eu tive uma conversa com o Dr. Guilherme, que tinha um pouco mais de experiência do que eu em licitação, e ele chegou a comentar comigo, olha, nós precisamos nos atentar ao fato de que eles vão reduzir preço. Tudo bem, a gente estava aguardando isso. Porém, no dia, eles chegaram ao preço zero. Custo zero. Custo zero. Um serviço que para a Câmara custaria aí aproximadamente R$190 mil. Sim. Não esperávamos, doutor. Não esperávamos. Que ia baixar tanto. Sim. E aí, como proceder? Poderíamos contratar ou não? E aí, nós tomamos a decisão de sim contratar, com base na lei de licitações, porém adotando todos os requisitos exigidos pela legislação. Ou seja, nós advertimos os licitantes de que eles deveriam prestar o serviço que eles estavam oferecendo sob as penas da lei. E, inclusive, fizemos com que eles se comprometessem a assumir o compromisso, ou melhor, que eles afirmassem publicamente que detinham aquele software, que eram proprietários daquele software, e que aceitariam o preço zero. É algo que chamou a atenção, nós fizemos inclusive matéria disso na época, né, presidente? A Câmara poderia gastar até R$190 mil com isso. E tanto é que a empresa fez a parte dela e vem sendo feita a administração de forma correta, o fornecimento do software de forma correta, depois a gente vai falar mais disso, que até o contrato foi renovado também a custo zero. Eu gostaria até que os procuradores falassem um pouco mais a respeito desse assunto, porque é uma coisa... A princípio, a decisão que foi tomada de contratar uma empresa que veio para fazer um serviço aproximadamente no valor de R$190 mil, a empresa se propõe a fazer o serviço gratuitamente. Imagine a responsabilidade da nossa Câmara contratando uma empresa para fazer esse serviço. E é interessante que a empresa cumpriu religiosamente aquilo que tinha no contrato, com presença deles aqui quando precisava, com assessoria, com dúvidas, questões resolvidas ou presencialmente ou por telefone, enfim, cumpriu exatamente aquilo que ele combinou. E no final do ano, renovou-se por mais um ano gratuitamente. Até nós tivemos uma ação do Ministério Público questionando essa licitação.
E eu gostaria, que seria, na verdade foi pregão presencial, eu gostaria até que os procuradores comentassem rápido a respeito desse questionamento do Ministério Público a respeito desse processo. Eram 3 lotes de serviço. 2 deles foram vencidos pela empresa que já prestava serviços à Câmara. Porém, o terceiro sagrou-se vencedora a empresa que ofereceu serviço a preço zero. Ocorre que o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima, curiosamente, questionando o fato dessa empresa prestar esse serviço sem receber nenhuma remuneração, e também questionou-se a propriedade desse software pela empresa. E o Ministério Público, após analisar a nossa resposta, após analisar todos os fatos, todos os documentos que nós apresentamos, inclusive a ata digital da sessão de pregão, todos os argumentos trazidos aos autos, ele chegou à conclusão de que, de fato, o pregão foi realizado da maneira mais escorreita possível, com base na lei. Doutor Guilherme, isso repercute, né, na esfera regional e até mesmo estadual. Sem dúvida. E toda a dúvida que surge, inclusive, que leva alguém a fazer uma denúncia perante o Ministério Público e faz com que o Ministério Público queira apurar, tudo isso é natural, porque é uma situação que gera, a princípio, estranheza. Inclusive de nós, quando você está, o Lourenço era o pregoeiro naquela ocasião. Então, por toda a equipe, existe um problema, que é a inexequibilidade. Significa, se eu estou disposto a contratar um serviço por R$200 mil, esse serviço não vai poder ser executado por R$50 mil. Então, eu deveria revogar a minha licitação. Mas a administração pública nunca pode atuar, a gente nunca pode se limitar a resolver as coisas de maneira tão simples. Porque, inclusive, o que você tem nesse caso? 2 empresas que estão disputando o mercado. Por isso, elas estão tentando ocupar espaço, ainda que a custo zero, eu preciso me colocar no mercado, para depois ter algo a mostrar e a vencer outras concorrências. A administração pública precisa dessa leitura. Quando 2 empresas começam a baixar tanto os preços, talvez o interesse de uma ou de outra seja fazer com que o poder público diga: é inexequível, revogo a licitação, faço outra, para que aí elas possam voltar e oferecer altos preços. A administração pública não pode ser manipulada. A administração pública, por isso a conduta do pregoeiro naquele momento, como regra, a inexequibilidade tem de ser declarada, mas existe uma exceção. Se o pregoeiro cobra da empresa que assine um documento atestando que é proprietária daquele software e de que assumirá todos os custos abrindo mão dos lucros, eu estou na exceção. Então isso foi feito naquele dia, inviabilizando qualquer estratégia empresarial de anular o certame. Então a gente chega com isso até o final, as empresas assumem. O Ministério Público, como a gente está trabalhando numa casa de exceção, naturalmente tem dúvida e tem o papel de fiscalizar. Então ele pede informação e quando recebe toda a carga de explicação e de documentos comprobatórios, chega à conclusão de que de fato o certame foi adequado, o inquérito instaurado foi arquivado corretamente, tanto que o serviço está sendo prestado e a empresa renovou, inclusive, a prestação do trabalho a custo zero. E o sistema está funcionando normalmente. Completamente. Muito bem, né? Está funcionando bem. Isso mostra, né, presidente, o perfil dos funcionários do Poder Legislativo e também a autonomia que foi passada pelo senhor do início da sua gestão. Quando eu assumi aqui em janeiro de 2019, na conversa que eu tive com todos os funcionários, eu deixei muito claro da responsabilidade que cada um deles tinha no meu mandato como presidente de Câmara nos 2 anos, 19 e 20. E eu disse a eles que eu gostaria muito de contar com a ajuda deles, principalmente na economia de gastos, da gente usar o dinheiro público naquilo que realmente precisaria ser usado dentro da Câmara. Dentro aqui, inclusive, com compra de alguns equipamentos, alguns setores foram feito algum tipo de serviço, algumas coisas ampliando, sempre com o intuito de melhorar o atendimento tanto aos funcionários no desenrolar do seu serviço e também ao atendimento ao público. Então, eu pedi a todos eles: vamos economizar, porque o dinheiro não é nosso. Nós temos aí a fiscalização de Tribunal de Contas e Ministério Público, e quando nós terminarmos o nosso mandato, com certeza, nós vamos
ter aprovado as nossas contas, graças a um trabalho de todos vocês juntos. E até agora eu estou vendo realmente isso, que nós estamos caminhando bem, o entrosamento é muito grande aqui entre os setores que atuam aqui dentro da Câmara, principalmente com relação a qualquer o dinheiro que vai se usar para fazer alguma coisa, é óbvio, não é aqueles recursos mais simples como manutenção, produto de limpeza, algumas coisas nesse sentido, mas as coisas um pouco mais importantes, os recursos um pouco maiores, tudo passa na mão do departamento jurídico, da diretora, e o objetivo nosso realmente foi isso desde o primeiro momento, aliás, desde do primeiro mandato meu como presidente da Câmara, no segundo mandato, sempre foi zelar muito pelo dinheiro público, que eu digo que dinheiro público é uma coisa muito séria. O nosso, a gente faz o que a gente bem entende, mas o dinheiro público nós temos que tomar muito cuidado. Então foi isso que eu comecei no ano de 2019 e também nesse ano, falando e conversando com todos aqui dentro. E os resultados estão vindo. Deus tem me ajudado muito. Por exemplo, no pregão presencial aí da contratação do software para a nossa Câmara, deixando de gastar 190 mil, mais a administração do cartão do Vale Refeição aqui da Câmara também, recebendo o recurso da empresa que vai administrar, e mais esse trabalho de contenção de despesas, com relação inclusive à devolução dos recursos no ano passado. Nós tivemos aí a devolução de aproximadamente 1.800.000 reais, e também nós no ano passado para esse ano reduzimos inclusive mais em torno de 700 mil reais o orçamento para esse ano, quer dizer, sempre pensando nas economias que a gente pode fazer aqui dentro da Câmara, na devolução posteriormente no final do ano ou até durante o próprio ano, pensando em devolver os recursos para o Executivo para que ele possa ser bem empregado em benefício da população. O senhor entrou nesse assunto, eu gostaria de uma explicação também dos procuradores a respeito do duodécimo. O que é o duodécimo que chega todo ano para a Câmara Municipal? De uma maneira bem simples, duodécimo é o dinheiro da Câmara Municipal, é o orçamento da Câmara Municipal. Legislativo e Executivo são poderes autônomos e uma maneira de assegurar essa autonomia e essa independência é separando um dinheiro do orçamento, que é o dinheiro que é fruto do tributo do contribuinte, além de outras fontes, claro, mas essa é a principal. Então, uma parte desse dinheiro todo do orçamento é da Câmara Municipal e a Câmara Municipal usa esse dinheiro para gerir, para fazer toda a gestão. Interessante que a Câmara Municipal, ela reduziu, ao invés de aumentar a perspectiva de gasto, ela reduziu a perspectiva de gasto, o que é muito interessante aí, e tem por objetivo poder fazer com que a gente possa funcionar gastando menos, melhorando, aumentando, mas gastando menos. Nós tivemos inclusive um levantamento que foi divulgado pelo Tribunal de Contas no ano passado, que colocou a Câmara Municipal de Jaú como a 20ª no estado mais econômica e a segunda mais econômica aqui da nossa região, fruto desse trabalho, né? Na verdade, isso é inclusive uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em algumas ocasiões, eu e o presidente tivemos a oportunidade de frequentar palestras, encontros com o Tribunal de Contas e é essa a orientação deles para os órgãos públicos, a redução de gastos. O presidente ressaltou, né, o ano passado nós tivemos aí essa economia de aproximadamente 190 mil reais, né, com a prestação a custo zero do serviço de software de gerenciamento do interno aqui da Câmara Municipal. Isso possibilitou, além de outras renegociações de contrato, por exemplo, como o da internet, né, a Câmara passou por esse processo, fruto também do trabalho dos servidores. A Câmara não só pode, como deve, quando possível, renegociar os seus contratos. É bem por aí, não é? Nessa negociação nós mantivemos, vamos dizer, o mesmo valor com o dobro da velocidade. Então são pequenas coisas que a gente vem fazendo para no final do ano nós iremos fazer novamente uma prestação de contas, inclusive aí divulgando valores. Nós só não estamos divulgando valores nesse momento porque ainda nós não temos em mãos, mas nós estamos divulgando as nossas ações. Para no final do ano, numa outra oportunidade, nós iremos, inclusive, divulgar valores. Como o presidente disse, o ano passado, do 10º, 1.850.000 aproximadamente
voltaram para a Prefeitura. Esse ano ainda isso vai ser contabilizado, a Câmara já devolveu de forma antecipada R$200 mil, mas a expectativa com todas essas reduções que foram feitas é que se consiga devolver um valor expressivo aos cofres da Prefeitura Municipal. É claro que nem só de economia vive a Câmara Municipal, nós também tivemos aperfeiçoamentos, melhorias na infraestrutura do Poder Legislativo com o objetivo de atender melhor a população. A criação da ouvidoria da Câmara Municipal é um desses avanços, né? É uma ferramenta importante para aproximar o público, o morador, o contribuinte do Poder Legislativo e também dar mais transparência. Quero pedir uma explicação geral de como é que funciona a ouvidoria do próprio ouvidor, né, que exerce o cargo, além de procurador jurídico, exerce a função de ouvidor geral aqui do Poder Legislativo. Como é que funciona a ouvidoria da Câmara Municipal, doutor Guilherme? A ouvidoria é mais um órgão de transparência, nesse caso de transparência passiva. Qualquer pessoa pode solicitar informações, apresentar denúncias, sugestões também são recebidas por meio de um canal específico. Existe no site da Câmara Municipal um canal específico da ouvidoria. Além disso, a pessoa, se preferir, pode enviar qualquer reclamação, denúncia, sugestão, elogio por meio de um e-mail específico que existe, que é o ouvidoria@camarajaú.sp.gov.br. Nós também aderimos a um canal oficial de ouvidorias da Controladoria Geral da União. Nós poderíamos contratar um serviço, fazer uma licitação e contratar algo, mas nós optamos pelo modelo, por uma plataforma gratuita e integrada no âmbito do governo federal. A Controladoria Geral da União fornece, basta que se faça um procedimento específico, que nós fizemos de adesão, e então nós passamos a integrar o Fala BR. Qualquer pessoa também pode fazer a manifestação dela por meio do Fala BR. Na verdade, quando ela utilizar o link disponível no site da Câmara Municipal, ela será redirecionada para o Fala BR, que é um sistema do governo federal que integra todas as ouvidorias de municípios e câmaras municipais que aderem a esse modelo. É um canal importante, o munícipe tem e terá, porque tem o direito de receber a resposta em prazo determinado, com a devida apreciação. É mais uma ferramenta muito importante. E é orientada a criação dessa ferramenta pelo próprio Tribunal de Contas, doutor? Sem dúvida. Tribunal de Contas e Ministério Público fiscalizam aspectos de transparência e dentro desse contexto geral de transparência está incluída a ouvidoria como uma obrigação do órgão público. Todo órgão público tem como obrigação ter uma ouvidoria. E aí também entra uma economia, né, presidente? Porque a Câmara poderia contratar uma nova pessoa, um novo funcionário para executar essa função, mas aqui resolveu-se criar a função e aí sim um servidor que já estava aqui no Poder Legislativo assumiu essa função, pudesse assumir essa função. Nós conversamos bastante, inclusive com a diretora da casa, a respeito da implantação da ouvidoria e justamente chegamos nessa conclusão, que se tivéssemos que contratar um novo funcionário, abrir concurso, essas coisas todas, é óbvio que geraria, no decorrer do funcionamento, geraria um custo muito maior com relação à contratação de um funcionário concursado. Então nós conversamos aqui dentro, convidamos inclusive o Dr. Guilherme para que ocupasse a função de ouvidor e ele prontamente nos atendeu até para nos ajudar, para evitar, mais uma vez eu insisto, para evitar mais gastos e agora nós estamos aqui com a nossa ouvidoria funcionando. Você que queira participar, que queira enviar para cá alguma mensagem, alguma reclamação, algum elogio, alguma coisa, tem aí o site, vocês podem participar, que seria muito interessante para a gente. Um outro projeto que foi iniciado e com certeza deve ser concluído na gestão do senhor é a compilação das leis. Foi formada uma comissão para que isso ocorra aqui no âmbito do Poder Legislativo e também gerando uma economia, né? Já que os servidores da Câmara chegaram a cotar quanto ficaria esse serviço contratando uma empresa privada e seria um valor razoável e os próprios funcionários aqui, motivados e imbuídos do espírito público, resolveram abraçar esse projeto, né, presidente?
Da segunda vez que eu fui presidente desta casa, eu já tinha em mente fazer com que a gente pudesse compilar todas essas leis que nós temos aqui na Câmara, até porque nós temos, acho que, mais de 5.000 leis. E é interessante que tem alguns assuntos que tem várias leis que tratam do mesmo assunto. Então, principalmente, as pessoas que vêm procurar aqui alguma lei, o pessoal da área jurídica, os próprios advogados de nossa cidade, quando quer se inteirar a respeito de um assunto e procura alguma lei, acha aqui 4, 5 leis que falam do mesmo assunto. Aí a assessoria jurídica, né, os nossos procuradores aqui, conversando um dia comigo, falando a respeito dessas dificuldades que algumas pessoas tinham, né, sugeriram, olha, que tal a gente fazer uma compilação disso tudo, né? Enxugar o máximo possível disso tudo para melhorar a procura. Quando vier alguém procurar aqui, ele vai encontrar a lei mais enxuta daquilo que ele está precisando. Daí então a gente pediu, né, para a diretora que fizesse aproximadamente um levantamento com algumas empresas que pudesse fazer esse tipo de serviço. E chegou-se aí aproximadamente, acho que em torno de 140, 150 mil reais, mais ou menos. O serviço poderia custar até... Poderia custar, nada oficial, para a gente ter uma noção. Aí o que aconteceu? Alguns funcionários aqui, sabendo desse trabalho que a gente estava querendo fazer, vieram falar comigo da possibilidade dos próprios funcionários, espontaneamente, voluntariamente, vieram até mim e me disseram que gostaria de fazer esse trabalho aqui para casa gratuitamente, nos ajudariam, enfim. Aí é aquela história, aí tem que entrar outros departamentos. Por exemplo, o departamento de informática, que foi o departamento aqui dentro, um dos mais importantes para que esse trabalho pudesse ser realizado aqui dentro, pudesse ser começado e até o final aqui dentro, como também o jurídico, enfim. Vamos reunindo, vamos conversando, vamos se acertando, vamos começar o trabalho. E por satisfação minha de falar nesse momento, nós já estamos com o Dr. Guilherme, Dr. Lourenço, acho que quase que 50% ou mais desse trabalho já realizado, né? As leis já foram digitadas, está no processo de correção, né, dessa digitação, e a expectativa é que realmente aí no segundo semestre esse projeto seja concluído e esteja à disposição da população jauense. Eu, de novo, eu gostaria que o meu departamento jurídico falasse sobre isso, porque eu acho muito interessante e é um assunto que interessa muito não só para eles dois aqui dentro, mas para eles no ramo que eles atuam, que é o direito aos advogados, principalmente da nossa cidade. Eu gostaria que vocês citassem, ainda falassem alguma coisa sobre essa compilação. Nós temos hoje no município milhares de leis sobre os mais diversos assuntos. Ocorre que essas leis, elas não têm algo que as prenda, ou seja, não há uma relação entre uma e outra quando se faz uma busca pela internet. Se a pessoa está precisando procurar uma lei sobre zoneamento urbano, ela não vai ter todas as alterações relacionadas a esse assunto. Ela vai ter que procurar pontualmente cada uma delas. Então o que acontece? A consolidação é o ato de se juntar todas essas leis que tratam sobre o mesmo tema num documento só. E a compilação é o mesmo, porém suprimindo todo o texto que foi revogado, trazendo só o texto vigente sobre determinado assunto. E a importância disso é que a população tem um acesso muito mais simplificado ao que está, de fato, a lei que, de fato, regulamenta determinada questão. E isso é importante, inclusive, para o profissional do direito, que pode ter um acesso também mais facilitado e, principalmente, pode acessar o texto de forma editável. Ou seja, um advogado, por exemplo, pode selecionar determinado artigo, determinado inciso de uma norma e citar numa petição, citar num determinado documento. Foi formada uma comissão, né, de servidores, a Val Cevalho, nossa jornalista, a coordenadora desse projeto, né, tá à frente disso tudo. Nós
podemos avaliar aí que é um trabalho realmente bastante positivo por parte dos funcionários e vai ficar como um legado, né, doutor Guilherme, para a Câmara Municipal. É um sistema criado pelo Departamento de Informática da Câmara, está sendo alimentado pelos servidores da Câmara e vai ficar aí para toda a vida. Sem dúvida. É muito trabalhoso. Todas as leis precisaram ser digitadas, a maioria delas, as que não são recentes, porque imagine leis digitadas em máquina de escrever e muitas vezes foram xerocopiadas inúmeras vezes e o que você encontra hoje fazendo uma busca nos sistemas que nós temos, de Câmara ou de Prefeitura, é o PDF daquilo. Então eu não consigo fazer uma busca mais detalhada, eu não consigo usar um copiar e colar, que facilitaria muito para um Ministério Público, para uma decisão judicial ser proferida, ou para um advogado montar uma petição. Agora, o cidadão que quer fazer uma consulta sobre uma lei, ele precisa saber se ele pode ou não plantar determinado tipo de árvore, por exemplo. Ele faz uma pesquisa e se ele não usar a palavra que está na ementa, ele não vai conseguir localizar o assunto. Então, e aí, parabenização a toda a equipe que está fazendo isso. A Val tem tido agora um cuidado. Primeiro o Dr. Lorenzo, que trabalhou na coordenação desse grupo. Agora, a nossa jornalista, a Val Cevalho, que está criando grupos de assuntos, organizando, para facilitar para o cidadão que quer pesquisar essa questão relacionada à árvore, por exemplo. Então, ele vai ter uma relação ali das leis que nós temos sobre aquilo. E quando ele olhar para a lei, ele já vai conseguir identificar. Quando há uma revogação, agora, o texto vai estar riscado, escrito na frente, revogado pela lei X. Ele pode clicar ali e ele já vai ver qual é a lei, então, válida, que pode ser utilizada nesse momento. É algo muito trabalhoso, mas que fica para sempre. A gente está trazendo para Jaú o modelo que existe na Presidência da República, no planalto.gov.br, que é o site oficial da Presidência da República, trazendo para Jaú e sem custo, executando tudo isso pelos próprios servidores. O sistema que foi desenvolvido pelo Departamento de Informática da Câmara Municipal, não há uma licença. A gente não vai pagar por mês, como teríamos que pagar por mês se tivéssemos feito uma licitação. As câmaras que contratam esse serviço hoje, elas pagam mensalmente. E se eu deixar de pagar, o sistema some. Eu preciso licitar de novo. É algo que eu não consigo mais me desvencilhar. No caso da Câmara, não há licença. O sistema é da Câmara Municipal, desenvolvido no âmbito do setor de tecnologia e propriedade da Câmara Municipal, portanto. Com certeza. Congratulações a todos os funcionários envolvidos nesse projeto e também aqueles que não estão participando de forma ativa, mas que estão dando a retaguarda de uma forma geral para que esses servidores possam se dedicar de forma mais exclusiva a esse trabalho. Com certeza. Bom, vamos falar também sobre um outro assunto. Nós tivemos a realocação do nosso arquivo, né? Uma empresa foi contratada para cuidar desses documentos. Esse era um problema crítico antigo já da Câmara Municipal e que foi solucionado. Gostaria que os procuradores falassem mais a respeito disso, porque dá mais agilidade no trabalho de vocês no dia a dia, né? Nós tínhamos um volume enorme de documentos aqui na Câmara e um espaço reduzido. Então nós precisávamos transferir esses documentos para outro local. E principalmente um local que oferecesse acesso imediato. Se nós precisássemos de determinado documento, que eles nos enviassem imediatamente, sobretudo de forma digital, que é a maneira mais fácil para se poder utilizar até em citações, até com acesso de fato rápido, né? Uma consulta imediata, né? Bom, presidente, falando sobre a Internet Cidadã, esse é um programa que já existia aqui na Câmara Municipal, nós temos inclusive uma área reservada para isso, em que os moradores podem acessar a internet ou utilizarem um computador para fazer algum trabalho sem custo algum. Na administração do senhor, esse programa foi ampliado. O senhor fez parcerias, possibilitou que moradores viessem aqui para fazer inscrição em vestibular, inscrição em concurso público e até mesmo para casas populares. Nós sabemos, do jeito que está indo a informática de uma maneira geral, muita gente tem acesso, muita gente tem um computador, tem um notebook, tem até o próprio, às vezes, celular,
alguns celulares que faz esse trabalho também. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso, que não tem ainda um computador em casa e tem dificuldades de achar algum lugar para que ele possa participar de um concurso público, inscrições de casas populares, e até nós temos aí um trabalho muito bom em parceria com a FATEC com relação aos vestibulares que a FATEC vem durante o ano trazendo para as pessoas que tenham interesse em estudar na FATEC. Então, o que nós fizemos? Nós ampliamos ali o serviço e nós disponibilizamos aí mais alguns funcionários, ali a contratação de algumas pessoas, são estagiários, estagiários, isso, são estagiários, inclusive, que fornecem esse trabalho aí para toda a população. E foi até gratificante para mim, particularmente, ver que nós tivemos aí muita gente participando na época das inscrições para casas populares, também para, como eu já disse, aí no vestibular da FATEC e também para concursos públicos. Muita gente procuraram, até em questões de dúvida, algumas coisas aí, os nossos estagiários estavam esclarecendo as dúvidas, ajudando, inclusive, as pessoas a fazerem as inscrições naquilo que estavam interessados, e para nossa surpresa foi que realmente aumentou muito o número de usuários. Muita gente vieram aqui. E mais uma vez me sinto assim gratificado de ver que o trabalho que nós estamos oferecendo está ajudando muita gente. Pois bem, a gente vai encerrando então essa mesa redonda, esse bate-papo, trazendo uma prestação de contas aí desses últimos 18 meses da administração da Câmara Municipal. Lembrando que no finalzinho desse ano a gente vai fazer uma nova prestação de contas, mostrando o resultado, né, desses gastos que foram reduzidos nesse período. A gente vai trazer isso tudo para você aí de casa. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Guilherme, do Dr. Lorenzo e do presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo. Olha, antes de encerrar, eu gostaria, Ângelo, de lembrar aqui, não sei se você não quis falar da pauta aí, mas eu gostaria de dizer o seguinte: as economias que a gente faz, as economias não são aquelas economias burras. Não vamos comprar nada para não gastar nada. Nós temos que saber usar bem o dinheiro. E não poderia deixar de falar sobre os investimentos que nós fizemos nas estruturas aqui, nas instalações da TV Câmara. É verdade, verdade. Bem lembrado, presidente. Entendeu? Por quê? Porque nós temos condições e nós temos a obrigação, aliás, de dar condições aos funcionários que estão aqui dentro, que na verdade são colaboradores, são amigos meus que estão me ajudando. Nós temos que dar condições a todos eles, em todos os setores, melhores condições de trabalho. Então, às vezes, a gente faz alguns investimentos em alguns setores aqui dentro justamente para isso, para melhorar a condição de trabalho. E que nós fizemos também lá na TV Câmara, nas instalações, estúdios inclusive. novos, né? Troca isso novos, do cenário, sabe? Equipamentos, como a gente já falei no começo, compramos equipamentos, inclusive para lá, e também pessoal da nossa internet, enfim. Então, quando se vai gastar um dinheiro e é bem gasto, devemos gastar. Quando dúvida ou não for bem gasto, economizamos. Mas então, só para lembrar também desses investimentos na TV Câmara. Do mais, agradecer mais uma vez a todos os meus funcionários aqui, todos os colaboradores, enfim, agradecer pelo serviço que estão prestando, não para mim particularmente, porque eu estou até o final desse ano de 2020. Outros virão, mas prestando para a nossa cidade, como a compilação das nossas leis que nós temos aqui, é uma coisa fantástica. O que está sendo feito pelos funcionários, economizando dinheiro que poderia ser gasto contratando empresas para prestar esse serviço, e eles aí, é óbvio que nem todos têm condições, porque tem às vezes alguns que têm os compromissos, enfim, mas muitos deles aqui dentro fazendo esse trabalho voluntariamente, nos ajudando e ajudando a nossa cidade. Agradecer à diretora, ao departamento jurídico aqui da casa, ao nosso procurador, Dr. Lourenço, chefe do procurador, e o Dr. Guilherme também, o nosso procurador aqui, que tem nos orientado bastante
porque nós sabemos que não é esse ano, mas talvez 2021, 2022, as nossas contas serão julgadas pelo Tribunal de Contas e com envolvimento também do Ministério Público se tiver alguma coisa de errado. Mas eu aposto e acredito na capacidade de todos eles e vamos passar esse ano administrando a Câmara, os recursos públicos, com bastante tranquilidade e com bastante seriedade no dinheiro público. Muito obrigado a todos, como você já colocou, nós vamos daí mais no final do ano fazer uma prestação novamente de contas, com valores inclusive, para mostrar que quando nós assumimos aqui o ano passado e esse ano, a gente assumiu aqui com a intenção de fazer uma coisa muito séria, muito legal aqui dentro da Câmara, principalmente atendendo a população. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Guilherme e doutor Lorenzo, pelo caráter técnico que vocês passaram a esse bate-papo, trazendo informações relevantes aí para o pessoal de casa. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Bom, esse foi o programa A Palavra do Presidente Especial, uma mesa redonda trazendo a prestação de contas dos últimos 18 meses aqui da administração do Poder Legislativo local. Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.